Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Opa, E, opa, tudo e aí, bem? chefe? Beleza? Rapaz, hoje eu fiquei muito nervoso o dia todo. O mercado mexeu muito, cara, muito. Mexeu? Você ficou balançado? Eu fiquei angustiado, cara. O mercado mexe, aí a gente fica pensando nas coisas que acontecem em relação a isso. É difícil, é um dia difícil. Dia difícil. Parece- Daniel, você viu que nós estamos sendo boicotados, assim, agora me parece bastante pessoal, né? Você reparou o que Ah, aconteceu, né? não tem Os mais selos selos. subiram para mim também. Pra tu também? Pô, aí Então, fica difícil. ontem deu aquele problema do. Quer dizer, já tem 2, 3 dias, né, que não aparece selo para iOS. Ah, Aí hoje eu tive uma ideia brilhante. Falei assim, vou atualizar. Falei, porra, de repente, era só atualizar. Aí eu atualizei. Ela, o pessoal tá comprando selo. O que tá acontecendo, Daniel? Eu não tô entendendo. eu também não tô entendendo não, Tanguy. Mas você não botou selo pra vender e tá vendendo selo sem você botar pra Não vender? sei nada, não sei nada. E o pessoal tá comprando selo aqui, ó. Isadora Calda comprou selo. Ih, rapaz, né? Bugou de vez, né, Aí, cara? Então, ó, mais uma pessoa comprou selo. Olha lá. deve ser problema da atualização, né? Então, É, talvez, cara, não deu algum sei. bug aí. Isso. Tem algum bug. Pô, cara, mas enfim, é a É, vida, enfim, né? A vida. paciência. Gente, olha só, a gente não sabe o que está acontecendo com o selo, não. Querendo aí, vocês compram. Vê se aparece aí. Se Se aparecer, vocês aparecer, compram. você compra. Se não aparecer, Isso. você não compra. É Gente, isso. compra o selo só para ver o negócio, só para testar o negócio aqui. E aí, aí cada um compra um e a gente vê. Ó, a pessoa está dizendo que tem selo. É o Swift do Petit. Vamos desligar do Swift do Petit. A gente está usando agora um sistema de selo chinês. E aí tá indo. Union card. Esse eu não, cara. Gente, não sabemos o que está acontecendo. Não estamos entendendo nada. Não pude ativar o selo, mas está vendendo mesmo assim. Gente, pessoal do iOS, tá aparecendo selo para vocês? Não tá. Tá, beleza. Obrigado para quem está comprando selo. A gente não tá vendo o que tá comprando, mas a gente agradece A mesmo gente não assim. faz a menor ideia do que está acontecendo. Ó, o pessoal do iPhone continua sem acesso a selo. É Ah, isso, rapaz. Daniel. Então a A culpa é do vida tá iOS. assim. Então a culpa é do iOS, não é do É do Instagram. Estamos iOS. detectando aí, então. Estamos É, a detectando. culpa é do iOS. Então, até Vou, porque o li- vou, meu é iOS e eu não ah, consigo mais ativar os selos. Então, assim, a questão é só. Gente, vamos fazer o seguinte: ah. todo mundo, vamos trocar o celular para Android? Eu acho que a gente podia fazer isso, hein? Todo Podia, mundo né? troca. É, eu acho. Eu acho que podia todo mundo trocar. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia, cara. Eu acho que é uma É, boa então tá ideia. bom. E no caso da Apple, o iOS a gente reclama com quem? É Steve Jobs ainda que reclama? É com Ih, ele? rapaz, eu acho que ele tá meio fora de área, hein, cara. Não Tá, sei. tá Acho que fora não é de mais ele, área? não. Será que Tá, é ele? não sei. Tem que ver aqui com quem é. Se ele é mandar carta, pode ser também, né, cara? Pode ser mandar Carta. carta. Carta Ó, funciona. iOS tá É. rolando. Tem gente que tá dizendo que tá rolando no iOS. Não sei se é a Eu versão do acho que tá um negócio iOS. meio sortido, meio sorteado, tá? Por exemplo, alguém ali, o PGFVPJ, porra, desculpa, eu não sei falar esse nome. Tava aparecendo o selinho, eu olhei ali, o selinho sumiu. Vai entender, né, Daniel? Vamos ver como é que a gente vai entender isso. A Apple que tá sancionando o Petit só. Então é Cara, isso. Eu acho que o alguém problema podia é mandar esse. uma carta. Eu vou mandar uma carta para Apple avisando que a gente não está na Rússia, apesar de falar muito de Isso. Rússia Isso. e Ah, pode ser isso. tal. Palavra-chave, É, né? a palavra-chave aí fica, Rússia, esses caras estão na Rússia, então vamos derrubar eles. Pode É ser isso isso. Pode também, ser né, isso. cara? Pode ser Pode isso ser também. isso. É. BlackBerry, tem BlackBerry ainda, Ó, rapaz? BlackBerry, BlackBerry tá fora porque BlackBerry não existe mais, né? Assim, é por isso que não, Alguém tem BlackBerry ainda, gente? Se não é tiver, por possível. favor, manda foto do BlackBerry funcionando. Manda um fax aí. O pessoal está Huawei. perguntando como é que faz para botar o Pix. Gente, acessa lá o petijornal.com.br, tem o Pix da gente lá. Eu não lembro agora qual que é. Mas tem, prometo que tem. Tem lá o Pix, dá para Manda um fazer o Pix pra gente. teste. Olha aí, Manda, gente. TED também é um negócio bem moderno. Né? TED é um negócio bem. A Não, pessoa deve usar o BlackBerry para fazer um TED. Aí, é aí fica isso. Aí fica contemporâneo. bom, né? Aí Aí fica fica bom. bom. Aí funciona. Aí fica bom. Passa um É, fax. TED é aquele negócio que demorava 72 horas para pingar, não era? Aí você fazia, não É. sabia se. Era sempre um mistério. Vai ou não vai? Será que vai? Aí voltava. Cheque. Ih, O não pessoal tá foi. querendo mandar cheque também. Aí fica difícil, né? Cheque.
O pessoal continua dizendo que eu sou o Zelensky. Eu não sou o Zelensky. O pessoal está falando aqui que a culpa é Aliás, eu minha. Eu queria, não sou o Zelensky. queria parabenizar sua coragem, viu? Pô, Zelensky apareceu hoje num hotel no centro lá de Kiev. Falou, gente, não tô escondido, não. Tô aqui, ó. Pegou o celular, mostrou pela Rapaz, janela, assim. Que isso? Mostrou tá, pela janela, tá assim, ó. ficando Tô aqui, ousado ele, ó. hein? Onde é que Tá eu ficando tô? ousado. Tá ficando ousado. Tá ficando ousado. Tô achando que ele quer virar Marte. É um negócio meio, sei Mas lá. ele também tá postando o seguinte: ele fez isso onde? No Twitter? Foi no Twitter que ele fez isso? Deve ter sido, não sei. Provavelmente, Twitter. O Twitter caiu na Rússia. Então, ligue Ninguém na vai Rússia ficar ver. sabendo. Ninguém vai ficar Ou então, sabendo. se ele for malandro também, ele pode ter filmado isso anteontem, aí soltou hoje, que é o quê? Desinformação. É Ninguém vai saber. isso. Vai É explodir um hotel lá isso. e ele já não tá mais lá. Ainda vai sair batendo o pé e falar assim: tentaram me matar, mas não conseguiram. É, o bicho é ardiloso, cara. Pô, mas os caras estão indo bem, hein? Vou te dizer que tá morrendo general. Não, é soviético Rapaz, que você viu? fala, O não, general né? morreu, cara. É Soviético soviético. Não, não. soviético, 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 né? soviético. Isso. Soviético. Pode falar que é soviético, né? Tá certo. Pode. Não tem problema não. Não foi o Temer que você disse que estava indo para a Foi. União Soviética? Não, que ele estava indo para. Não, ele estava indo para a República Socialista Soviética da Rússia. É isso. E o Ai, general, caralho. cara, o general que morreu hoje foi o responsável pela tomada da Crimeia, cara. Eu falei, Foi bizarro. O homem era grande, cara. rapaz, é um cara importante. Ele não é o primeiro general russo que morre, né, cara? Não, não é. Nessa campanha da Ucrânia. Os caras estão fazendo o tal do Putin sangrar, hein? Eu vou te Então, dizer um cara, então negócio, mesmo. hein? A gente vai falar sobre isso. Início do bate-papo, não, do plantão hoje é isso aí. Vamos começar, Daniel? O que você acha? Vamos lá, cara, vamos lá. Muita coisa para falar. Peraí. Parará. Gravando. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse é um encontro que tem sido diário entre esse que vos fala, Daniel Souza e Tanguy o Bagdadi. Hoje é o 12º dia de guerra, guerra entre Rússia e Ucrânia, um dia que foi muito intenso, não só do ponto de vista militar, como do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico. A guerra teve uma série de evoluções, você teve negociações entre Rússia e Ucrânia, você teve preço do petróleo batendo na lua, enfim, tem muita coisa para a gente trabalhar aqui ao longo desse nosso encontro de hoje. E aí, Tanguy, vamos lá? Vamos embora, Daniel. Hoje é o 12º dia, né? Como o Daniel falou. Então, como sempre, a gente vai datar, né? Só para vocês saberem quando que a gente está falando, né? Para saber que se acontecer daqui a algumas horas, já não vai aparecer, aí aparece no plantão de amanhã, né? Porque a gente tem feito esse plantão, de fato, de forma diária. Então, a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira, dia 7 de março. Nesse momento que eu falo agora, são 22h40, horário de Brasília, tá? Então, isso aqui é importante porque como as coisas têm mudado bastante, né, tem mudado de forma bastante rápida, é importante que a gente saiba exatamente em que momento que aconteceu. E, Daniel, você falou que o dia hoje foi importante do ponto de vista militar, e eu discordo. Do ponto de vista militar, o dia hoje foi um marasmo, né, pelo fato de que não houve grandes movimentações. Importante do ponto de vista de coisas que aconteceram, não Isso, sim, exatamente de avanços no isso, terreno. exato. Porque, assim, do ponto de vista militar, do ponto de vista da movimentação, a guerra ela deu uma parada. Tem alguns dias que a gente não vê uma grande movimentação, a Rússia conseguindo avançar, ou a Ucrânia conseguindo repelir avanços russos, tudo, né? Retomando territórios que a Rússia já tinha tomado, o que é muito bom para a Ucrânia, que é uma excelente notícia para a Ucrânia. Basicamente, Daniel, o que as informações têm trazido para a gente é que a Rússia está estagnada no norte da Ucrânia. Tem vários dias que a Rússia não consegue fazer nenhum avanço. E a gente sabe que isso começa a trazer uma série de problemas, né? Em primeiro lugar, a moral começa a baixar. Você imagina, você é um soldado russo que já está lutando longe de casa, já está num negócio aqui, isso aqui a gente já falou outro dia, né? Assim, o clima que vem sendo passado é de uma série de soldados que saíram de casa, a princípio, para fazer um treinamento militar e estão lá há meses, e de repente já engata numa invasão a um país que, esse aqui é importante deixar claro, que tem uma ligação histórica com a Rússia, né? Uma coisa que vem sendo muito levantada é que tem muitos soldados russos, por exemplo, que têm família na Ucrânia. Isso é absolutamente comum. Lembra, gente? A família, numa época soviética, por exemplo, era tudo por ali. A fronteira ali, ela basicamente era formal, mas ela não existia na prática. Então é muito comum que um cara que é russo ele tenha primos ucranianos e tal. Então é uma situação que soa meio estranha,
né? E ainda mais no momento no qual a resistência ela parece, de fato, estar se consolidando mais forte do que aquilo que se imaginava originalmente. E aí, lembra daquele comboio, Daniel, que a gente falou, já nem lembro mais, tem 4 ou 5 dias já, que a gente falou de um enorme comboio russo que estava vindo em direção a Kiev, está parado há diversos dias. E aí eu comentei, no primeiro dia que a gente falou sobre esse comboio, que, a princípio, a Força Aérea Ucraniana estava meio que se resguardando. Falou assim, pô, esses caras uma hora vão atacar Kiev, e é melhor a gente se resguardar para usar a Força Aérea no momento mais oportuno, né? Porque agora esses caras devem estar se protegendo. Pois bem, Daniel, os caras estão parados há tanto tempo, né, ali nos arredores de Kiev, né, calcula-se a cerca de 30 quilômetros de Kiev, que a Ucrânia está começando a ficar abusada. E a Ucrânia está, de fato, utilizando principalmente drones seus para atacar o comboio. Então, as imagens têm mostrado, de fato, o comboio sendo atacado por drones. Eu não sei se você já viu ataque de drone, tá? Ataque de drone, às vezes, parece um negócio pequeno, mas são explosões, são violentíssimas. Então, isso tem mostrado assim, um poder de destruição sobre uma força que está parada. E as informações, se confirmarem mesmo, é um fiasco total e completo, porque o que estão dizendo estão atoladas na lama. Isso aqui a gente falou, Daniel, acho que foi anteontem, que o clima, quando eu digo clima, não clima político, nada disso, o clima tempo, meteorológico, né, meteorológico, isso, tá horrível para fazer uma invasão, porque nevou, muita neve, muito frio, então os caminhões russos estão atolando. E as imagens têm mostrado, de fato, que tem muita coluna, nunca dá para saber exatamente onde que mas dá para identificar, pelo menos, que são caminhões russos, estão atolados. Não é assim, você atola, você se torna alvo fácil, né? Você imagina, um caminhão atolado, como é que você reage a isso? Então, as perdas para a Rússia têm sido muito grandes, muito severas. Ontem a gente falou também sobre as perdas graves também, quando a gente fala, por exemplo, sobre a Força Aérea Russa. Hoje, mais uma vez, as imagens têm sido de muitas aeronaves, muitos helicópteros, e se falou, inclusive, isso não foi confirmado, não consegui confirmar, mas é importante trazer, porque se vier a confirmação, a informação já está dada, que a Ucrânia teria conseguido atingir, inclusive, um local onde você tinha diversas aeronaves reunidas já dentro da Ucrânia, e que até 30 aeronaves e helicópteros russos teriam sido destruídos. Sei lá, tá, Daniel? Isso aí não dá para ter certeza se foi mesmo, mas, de qualquer maneira, o clima que você tem é de uma elevação grande da moral dos defensores, né? Afinal de contas, aí vai uma grande ironia histórica, né? Fala-se muito sobre como é que o inverno teria sido um grande aliado de uma ferrenha resistência russa, tanto lá na invasão do Napoleão quanto na invasão do Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial. É claro que, assim, parece que só o general inverno, somente o clima derrotou, né, Napoleão e Hitler, a gente sabe que não foi isso, mas que contribuiu, foi mais uma coisa a contribuir para as forças russas, e nesse momento parece que o inverno está jogando contra a Rússia. Né? E, aliás, se a Rússia diz que a Ucrânia também é Rússia, né, esse inverno também joga a favor da pequena Rússia, né, da Rússia, que é a Ucrânia. A Rússia anunciou ainda a criação, né, a abertura de 6 corredores humanitários. Então, seria uma forma, portanto, de cumprir aquilo que foi definido lá na quinta-feira passada, que a Rússia aparentemente não cumpriu. O problema, Daniel, e que a Ucrânia reclamou muito disso, é que alguns desses corredores ligavam as cidades ucranianas, de onde você gostaria de tirar os civis, diretamente em direção à Rússia e Belarus. Parece piada de mau gosto, né? Assim, eu quero evacuar as pessoas. Que tal você mandar Rússia, diretamente para os seus inimigos, né? Da galera que está basicamente em guerra com você. Então, assim, a Ucrânia reclamou bastante disso, falou: isso não é boa fé, né? Você não estão usando de boa fé na hora de fazer, de fato, a evacuação. Mas, de fato, a Rússia anunciou cessar-fogo em algumas cidades, né? Kiev, Mariupol, Kharkov e Sumy, exatamente para a evacuação de civis. Então, esse é um ponto importante. E outro elemento, né, que a gente vinha falando aqui em off, a Ucrânia anunciou e a Rússia confirmou, então aqui não é algo que tenha dúvida, a Ucrânia anunciou e a Rússia confirmou que o general russo Vitaly Gerasimov foi morto em combate. Gente, o general Vitaly Gerasimov não era peixe pequeno, era peixe grande no exército russo. Né? A gente vinha falando aqui que o Vitaly Gerasimov é um cara que comandou as forças russas na invasão da Crimeia em 2014. Tá? Então, era um dos grandes generais russos, era um cara realmente lá do topo da hierarquia, né? da galera ali, da cúpula militar da Rússia, o que é um golpe duríssimo. Mais uma vez, nada disso... Tagui. Isso é muito humilhante para uma força invasora, como é o caso dos russos, terem
um general desse gabarito morto em combate. Pois é. E aí, Daniel, o que acontece isso significa que a Ucrânia está vencendo? E aí, a resposta depende do que você considera que está vencendo. A Rússia não vai conseguir derrotar nesse passo a Rússia, no sentido de afastar, né, no sentido de empurrar a Rússia de volta para o seu território. Mas o fato é que as baixas na Rússia, né, as baixas para o exército russo, para a força aérea russa, por exemplo, tem sido impressionante, né? Tem sido realmente bastante grande, o que é de fato um elemento de preocupação, porque, mais uma vez, isso aqui a gente vem falando desde o primeiro dia do conflito. Se o objetivo da Ucrânia era fazer da Rússia, da Ucrânia, do seu próprio território, um atoleiro, isso é o que está acontecendo na prática. De fato, né, as Forças Armadas russas estão atolando. E não tem nada pior quando você quer fazer uma invasão a algum lugar do que você ter um atoleiro, você não conseguir progredir, né, com seus caminhões, com seus suprimentos, com seus soldados e tal, e começarem, isso aqui, porque o pessoal fala, mas será que está faltando combustível mesmo? Será que está faltando comida mesmo para os soldados russos? Tem um determinado ponto, Daniel, no qual, claro, que importa se estiver faltando. Mas o fato de estar circulando a informação de que está faltando já é um elemento que aumenta muito a moral dos defensores. Então, esse é sempre um elemento a ser considerado quando a gente fala sobre um conflito como esse. Então, o fato de hoje a gente ter tido pouquíssimas notícias de avanços de um lado ou de outro, já é um elemento que para a Ucrânia é uma excelente notícia e para a Rússia é uma péssima notícia. Então, é assim que a gente analisa militarmente esse 12º dia de conflito. Agora, do ponto de vista econômico, o dia foi muito agitado, talvez o dia mais agitado desde o início do conflito em termos de mercados, em termos de alterações de preços de ativos. E a explicação para isso começa numa notícia que nós demos ontem aqui no Plantão Petit, que havia um diálogo reconhecido entre Estados Unidos e União Europeia para embargar o petróleo russo. Esse acabou sendo o gatilho, digamos assim, de histeria e de desorganização nos mercados ao redor do mundo nessa segunda-feira, 7 de março. Porque com essa informação, o preço do barril do petróleo disparou. Ele chegou a tocar $140 o barril. Só para a gente ter uma ideia de ordem de referência, no início do ano, em janeiro, o barril de petróleo estava na casa de $78 o barril. Quer dizer, é uma alta muito expressiva. Depois de tocar o 140, ele recuou, houve ali um momento um pouco mais calmo em termos de mercado de petróleo, mas foi algo muito impressionante. E junto com o petróleo, quem acabou sofrendo um impacto muito significativo foi o rublo russo. A moeda russa chegou a bater $1, 150 rublos, numa desvalorização muito expressiva. Só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, há aproximadamente um mês, você precisava de 75 rublos para comprar $1. Hoje, num determinado momento do dia, você chegou a precisar de 150. Caiu também um pouco a cotação do dólar em rublos russos depois desse pico de 150, mas foi, sem dúvida alguma, algo muito impressionante e a expectativa de sanção em relação ao petróleo russo, ela foi ainda intensificada por duas notícias que apareceram hoje. Do lado americano, está absolutamente a olhos vistos a negociação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Os Estados Unidos estão querendo utilizar a Venezuela como alternativa de fornecimento para petróleo, para o seu mercado doméstico. Está disposto, inclusive, a remover sanções, a restabelecer uma série de relacionamentos econômicos que vinham suspensos há algum tempo, e isso é, sem dúvida alguma, algo bastante surpreendente. E tem uma ironia profunda aí, né? Porque, em parte, Daniel, o Maduro só conseguiu se manter, de fato, com alguma viabilidade no poder por causa da Rússia. Sim. Olha como é que o mundo dá volta, né? Então, a gente vinha comentando isso aqui recentemente, que a Venezuela deu uma sumida do mapa, né? Assim, a gente parou de ouvir falar notícia da Venezuela, crise, protesto e tal. Por quê? Porque a Venezuela deu uma estabilizada. Ela deu uma estabilizada não no sentido pior da situação, no sentido de voltar a ter abastecimento, ter grana rolando, ter investimento. Isso se deve a dois países. A China investindo, colocando dinheiro, e a Rússia investindo. A Rússia, em grande medida, óbvio, porque ela queria ter, ser objetivo, ter um pé aqui na América Latina incomodando os Estados Unidos. Então, olha só, o Maduro é contra os Estados Unidos, vou
manter esse cara estável aqui. Na dúvida, esse cara é um apoio para mim. Hoje, você já tem um Maduro que está disposto a negociar com os Estados Unidos. Informações dão que já há encontros de alto nível entre os Estados Unidos e a Venezuela para negociar como é que vai ser esse trâmite. E meio que o Maduro lendo o seguinte, ó, a Rússia está longe pra caramba. E a Rússia está completamente isolada. E a Deixa eu Rússia tentar me não vai livrar ter aqui. condições. Ela não vai ter Não vai condições ter. de continuar me bancando. Está muito Pois claro para ele isso. deixa eu resolver minha situação com os Estados Unidos, porque se o Maduro consegue resolver a situação com os Estados Unidos, a gente sabe, né, Daniel, que os Estados Unidos não são exatamente um país que só transborda de amores por países democráticos, liberais, tradicionais. A quantidade de países com regimes que são bastante diferentes dos norte-americanos, que os Estados Unidos mantêm, é uma enormidade. O que o Maduro está pensando é, será que eu não consigo entrar nessa cota aí, não? Ah, essa cota de Arábia Saudita, essa galera que tem uma postura diferente da dos Estados Unidos e que eles toleram, ajudam, financiam, compram petróleo e tal. De repente, se eu entrar nessa, para mim tá de boa. Eu chuto a Rússia para lá, fez uma declaração outro dia, declarando apoio à Rússia e tal, mas ao mesmo tempo está lá negociando. Então, a ironia é essa, né? É um país que o Maduro só conseguiu se manter no poder com mínima estabilidade por causa da Rússia, e é essa estabilidade que ele conseguiu que permite que hoje o Maduro esteja no poder para conseguir negociar com os Estados Unidos uma alternativa à própria Rússia. Pois é, enquanto os Estados Unidos negociam abertamente a Venezuela como alternativa para o suprimento de petróleo, do outro lado do Atlântico, a Comissão Europeia anunciou que tem o desejo de reduzir em até 80% as importações de gás russo ainda esse ano. E Tanguy, eu fui mergulhar no que eles efetivamente estão pensando ou estão debatendo e ficou muito claro que não existe um plano ainda. O que existe é um brainstorming. A gente vai apresentar um plano em algum momento no futuro. E aí tem de tudo que está sendo proposto em termos de ideia. Desde mudar a legislação para acelerar a utilização de energias renováveis, aumentar a utilização de energia nuclear, aumentar a utilização de gás natural, até a gás natural não, carvão, para tentar gerar eletricidade, até mesmo apareceu, e isso eu achei no mínimo um pouco ousado, avançar na conexão com os gasodutos e oleodutos da Península Ibérica. E aí entra numa coisa muito louca, né? Porque a Península Ibérica ela é abastecida pelo norte da África, e principalmente a Argélia. E a Argélia está longe de ser... Venceremos, Daniel, venceremos. Tanguy, mas a Argélia está longe de ser exatamente um fornecedor previsível, digamos assim. Não quero saber. Você está tentando, isso é campanha de desinformação sua. Se fosse Angola, você está falando, o petróleo angolano. Você não é uma pessoa neutra. Eu não quero saber. Da Argélia. Não é uma pessoa neutra. Sou sim, claro que eu sou. Quem vai dizer que não? Quem vai dizer que não? a camisa da Argélia que você tem aí escondida atrás dessa câmera aí. Eu tenho mesmo. Eu sei que você tem. Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Mas, Tanguy, então, me chamou a atenção exatamente isso. Quer dizer, os europeus estão pensando em qualquer alternativa. Qualquer alternativa. Eu ligo usina nuclear, eu uso carvão, eu mudo a legislação para botar mais catavento gerando eletricidade, eu trago gás natural da Argélia, eu faço qualquer coisa, mas eu vou parar de comprar gás da Rússia. Isso vai ter impacto sobre o custo energético dos europeus e os europeus estão dispostos a bancar. Isso está muito impressionante. Entre segurança e economia, os europeus estão escolhendo pela segurança. Quer dizer, considerando que a economia eles resolvem depois, considerando que esse aumento de custos pode ser gerenciado de alguma outra maneira no futuro, mas que a segurança é fundamental nesse momento. Então quer dizer que nós estamos resolvendo um debate antiquíssimo do Petit Jornal aqui, né? Não disse isso. Um debate antigo. Não, peraí, pela ordem, Daniel. Peraí, só um minutinho. Você já encerrou sua fala, você deu a deixa. Encerrei não, ficou aquele meio segundo de silêncio, porque você sabia que agora era o meu momento. Você me desculpa. Mas aquele papinho de a economia que manda, a política vem a reboque, aparentemente as coisas estão virando, não é mesmo, Daniel Souza? Pela ordem. Existe um detalhe aqui importante. Eu dizia isso dentro de um contexto onde a globalização estava em alta, digamos assim, dentro de um contexto onde os mercados perfeito, mandavam... tudo certinho, aí acontece, é verdade, tem razão. Enfim, aí agora a gente está vivendo um momento aí, digamos assim, de um certo retrocesso democrático, de um certo retrocesso do ponto de vista da integração internacional, aí a economia vive algumas dificuldades e embaraços dentro desse contexto. A gente vai falar mais sobre isso em outras oportunidades, quando a questão da guerra
sair um pouco aqui do foco das nossas análises. Mas, Tang, tem mais. Nós tivemos aqui, ao longo do dia de hoje, a Coreia do Sul finalmente aderiu às sanções contra a Rússia. A Coreia do Sul vinha ali sinalizando uma certa hesitação. Basta lembrar onde está geograficamente localizada a Coreia do Sul, do lado da Coreia do Norte, muito próxima ao território russo. Foi uma movimentação importante. Temos também a KPMG e a Price, que são empresas de auditoria que suspenderam as suas operações na Rússia. Isso pode parecer uma coisa pouco importante, mas não é. A maior parte das companhias de capital aberto e mesmo companhias de primeira linha utiliza os serviços dessas duas companhias, entre outras, mas essas duas são fortíssimas dentro do mercado internacional de auditoria e você precisa ser auditado para que você consiga captar financiamento, para que você consiga levantar recursos. Se não tem mais firmas de auditoria dentro do seu território, as empresas começam a ter muita dificuldade para funcionar em termos concretos. Agora, tem um outro aspecto, e esse eu acho que você vai explorar bastante, que me chamou a atenção no dia de hoje, que foi o nosso ministro das Relações Exteriores da China, o senhor Yang He, que disse o seguinte: a amizade entre a Rússia e a China é rocha sólida. Eu senti, Tanguy, sei lá, eu senti aquela vibe de treinador de futebol prestigiado. Porra, sempre gostei desse treinador. Esse treinador é maravilhoso, está prestigiado, não será demitido jamais. Não, você quer a continuação da fofoca aí? Vamos lá. Logo depois de falar isso, o que a China anunciou, Daniel? A China anunciou o envio de ajuda humanitária para a Ucrânia. Aí foi tudo abaixo, né, Daniel? Assim, gosto muito de você, tá, Rússia? Mas vou mandar ajuda humanitária lá para a Ucrânia, mas veja bem, né? E aí o que ele diz também mantemos uma relação sólida com a Rússia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A velha e tradicional postura chinesa do muro. Aliás, é muito curioso, né, que o monumento que marca a China seja a muralha da China, porque é uma muralha enorme para a China poder ficar bem em cima do muro, porque a posição chinesa é de muro, é de muralha, é ficar lá em cima e dar um jeito, portanto, de ter boas relações com todo mundo. Me relacionando com a Rússia, eu fico bem com Putin. Com Putin, sei lá o que pode acontecer, é melhor ter boas relações com eles. E a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre o Ocidente. O Ocidente está aí agarrado com a Ucrânia, mando ajuda humanitária para a Ucrânia também. Então, no final, Daniel, a China ficou do lado vencedor. É essa que é a garantia que a China tem. Ficou do lado perdedor? Ficou. Mas ficar do lado vencedor ganha ficar do lado perdedor. Então, rapaz, são milhares e milhares de anos de diplomacia, hein? Os chineses entendem tudo desse troço de relações internacionais. Exato. Vamos continuar falando de diplomacia, Daniel, que hoje foi um dia bastante intenso, né, em termos diplomáticos. Mas não da onde a gente esperava, né? Hoje teve o terceiro encontro lá, entre a delegação russa e ucraniana, em algum lugar de Belarus, não divulgado, sem resultados, né? Basicamente tentaram remontar aqueles corredores humanitários que não funcionaram, né, que foram definidos lá naquele segundo encontro, na quinta-feira passada, sem grandes resultados. Agora, Daniel, chamou a atenção que o porta-voz do governo russo, o Dmitry Peskov, tá, listou hoje, né, para a imprensa algumas condições para encerrar a guerra. E aí, essa é a primeira informação importante. Ele listou as condições para encerrar a guerra. Porque e mudaram em relação à semana passada, né? Isso que chamou a atenção. Foram especificadas, né? Porque antes era assim, olha, a gente pode acabar com a guerra assim que a Ucrânia parar qualquer tipo de movimentação e reconhecer tudo aquilo que a gente está pedindo. Hoje, a declaração do porta-voz foi um pouco mais no sentido de, olha, eu vou deixar um pouco mais claro, se vocês, quiser aí fazer uma contraproposta, a gente ouve, desde que dê um jeito aí da gente sair por cima. Mas podemos conversar. E aí o que ele disse foi o seguinte: em primeiro lugar, nós exigimos uma mudança constitucional na Ucrânia. Lembrando, o presidente Zelensky fez uma mudança na Constituição, passou uma mudança na Constituição ucraniana, estabelecendo que é o objetivo do governo, tanto do presidente quanto do parlamento ucraniano, colocar o país na OTAN e na União Europeia. Então, a primeira coisa que a Rússia está pedindo eu quero uma reversão dessa previsão. Tem que ter, na verdade, uma previsão de que a Ucrânia não vai entrar nem na Rússia, nem na OTAN
e nem na União Europeia. Na Rússia até pode entrar. Ato falho meu aqui, perdão. Na Rússia, se quiser entrar, pode entrar. Mas a Ucrânia não entrará nem na OTAN, nem na União Europeia. Primeira condição. Segunda condição, a Ucrânia precisa reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. Terceira condição, Luhansk e Donetsk, a República Popular de Luhansk e a República Popular de Donetsk têm que ser reconhecidas como repúblicas independentes. Reconhecendo isso... Senti falta aí de desnazificação, desmilitarização. Tiraram também. Sumiu da lista. Olha como isso, é que... hein? E o nome disso é o quê? É querer um acordo. É estar aberto para a negociação, você entende? A Rússia está sendo flexível. A Rússia piscou, hein? A Rússia piscou, hein? E aí, uma coisa que vem sendo muito sondada, imaginada, era que a Rússia teria proposto, repara que o tempo verbal, tá, gente? Não tem confirmação disso, mas que a Rússia teria proposto, isso aqui são informações de inside information, que está saindo na imprensa aos pouquinhos, mais uma vez, a gente não tem certeza que isso aqui foi feito, mas que a Rússia teria proposto que o Zelensky permanecesse no poder de maneira pro forma. Lembrem-se que na Ucrânia o presidente é forte, mas quem toca o governo é o primeiro-ministro. Então mantém o Zelensky pro forma e a gente consegue falar para o mundo, veja bem, o Zelensky foi vencedor, conseguiu permanecer no poder, mas coloca um primeiro-ministro indicado pela Rússia. Então seria uma maneira de ter uma decisão meio salomônica. O Zelensky fica, mas a condução do governo fica por alguém que vai ser escolhido em comunhão, em conjunto com a Rússia. Né? Então, rapaz, que Rússia... aparentemente o Zelensky terminantemente a ideia, não aceitou, mas você tem toda a razão, desnazificação não apareceu e desmilitarização também não. Então, a Rússia já não está mais com aquele tom que ela tinha na semana passada, né? Aquele tom que era não abro mão, está aqui a minha lista, aceite, e é isso. Já há aí uma tentativa de uma acomodação em relação aos ucranianos. Mais ou menos o seguinte, né, Tanguy? Pelo amor de Deus, me ofereçam uma saída honrosa. Eu tenho que sair por cima. Eu não posso vir até aqui, invadir a Ucrânia, né, mobilizar essa quantidade inacreditável de soldados, centenas de milhares de soldados, e sair daqui humilhado. Como é que eu volto para casa? Como é que eu explico isso para a minha população que eu saí de mãos abanando? Então, vamos tentar aí, pelo menos, algum tipo de acomodação nos nossos interesses comuns. A Rússia cogitar a possibilidade do Zelensky permanecer, mesmo que pro forma, já é uma mudança. Até bem pouco tempo atrás, eles não admitiam de nenhuma maneira que o Zelensky continuasse no poder. Pois é. E aí, Daniel, mais uma frente diplomática foi aberta, a gente já comentou isso aqui também, que quem estava doido para ser o mediador dessa história era o Erdogan, presidente da Turquia. Lembrando que a Turquia é muito interessada pelo que está acontecendo ali, pelo fato de que são todos países banhados pelo Mar Negro, né? Então a Rússia é banhada pelo Mar Negro, você tem Sochi, que fica exatamente no Mar Negro, você tem a própria Crimeia, que foi tomada pela Rússia em 2014, e a Ucrânia também. A Ucrânia também que ela está perdendo o sul da Ucrânia inteiro, né? A Rússia fez grandes avanços ali no sul da Ucrânia, onde a Rússia de fato conseguiu vitórias mais importantes, e a Turquia fica no sul do Mar Negro. Né? O Mar Negro, portanto, banha o norte, né, ali da Anatólia, o que para a Turquia, portanto, estabilidade ali é um negócio importante, tanto é que a Turquia está naquela. Não, eu condeno a Rússia, mas também não vou entrar em sanção, não. Né? A Rússia sabe que, a Turquia sabe que se meter com a Rússia ali do lado não é exatamente algo muito seguro. Agora, foi aberta, portanto, uma via diplomática pelo fato de que representantes russos e ucranianos vão ter mais uma rodada de negociação na província de Antália, que fica exatamente na Turquia. Então, a Turquia conseguindo, né, ser host de algum tipo de negociação. Ao mesmo tempo, Daniel, aí também o Zelensky e a Ucrânia estão cheios de moral, né? Estão estufando o peito e falaram o seguinte, porra, essa daí, sei lá, hein, Daniel, você vai pegar pesado na alma do Putin. Falou o seguinte, o presidente Zelensky está plenamente disposto a ter uma negociação direta com o Putin, olho no olho, se o Putin tiver coragem. Aí eu lembro, Daniel, do menino, aquele rapaz, quando foi eleito presidente, né, o Zelensky, humilde, que sentava na mesa de negociação meio encolhido, você lembra disso? Lembro. Como é que é? Acordo de Minsk, aí
era o Zelensky, né? Parecia uma criança na sala, né? O Quase Macron, estagiário, né? O estagiário na sala de é, adultos. era o Macron, a Merkel e o Putin. Porra, né? Um trio ali, uma galera mais experiente e tal. E você olhava assim, parecia que o Zelensky era o estagiário que tinha sentado à mesa. O que esse rapaz está fazendo aqui? A própria postura corporal dele, né? Era meio curvada, assim, um negócio meio na defensiva e tal. E agora ele está batendo na mesa dizendo assim, se o Putin tiver coragem de olhar nos meus olhos, porque deve estar envergonhado. Então, como é que o mundo, de fato, dá voltas, né? Tanguy, sabe o que que é isso? É redes Ah, sociais, cara. Rede social deixa a pessoa envaidecida. envaidecido, exatamente. Aumentaram muito os seguidores do Zelensky. Ele agora está fazendo live por Kiev, dizendo estou aqui, venha me pegar, Putin. Sei lá, Tanguy, eu tô achando que o rapaz tá se achando bastante depois de toda essa visibilidade que ele vem ganhando nos últimos dias. Convém baixar a bola também, né? Convém, numa situação dessa, dar uma baixada na bola, porque, assim, tá liderando o país e tal. Mas sabe-se lá, né, Daniel? Assim, isso é importante porque a gente está trazendo aqui um monte de notícias que são favoráveis à Ucrânia, mas a Rússia continua sendo mais poderosa, né? A Rússia continua tendo um exército bem mais poderoso do que o exército ucraniano. Então, convém dar uma recuada. Aliás, Daniel, só complementar uma coisa que a gente está falando do petróleo agora há pouquinho. A Rússia também bateu na mesa e falou o seguinte: é o seguinte, hein? Vocês estão dizendo aí que vão parar de comprar gás natural da Rússia. Estou achando que eu vou fechar a torneirinha do Nord Stream 1. O Nord Stream 2, só para lembrar, o Nord Stream 2 ele segue o traçado do Nord Stream 1, que já existe há um tempo. Então, basicamente, a Rússia está dizendo assim: se eu não quero comprar, eu também não ia vender. Não sei se vira, aí você fica com frio aí. Então, a Rússia também tentando não piscar, né? Tentando não demonstrar assim, fragilidade numa situação como essa. Ô, Tanguy, você sabe que a Comissão Europeia, dentro das conversas que estavam acontecendo hoje, um dos direcionamentos era: gente, pelo amor de Deus, encham aí os tanques, tudo que vocês tiverem de gás, vai estocando, porque o negócio pode ficar feio. Cara, deu uma repicada aqui. Vão tirar na edição aí. Voltou. Acho que agora voltou ao vivo. Daniel, mais informações. Mais uma do quadro O Mundo dá Voltas. Cadê o Cristiano Botafogo para fazer uma vinheta aí? O Mundo dá Voltas. Né? Victor Orbán, amigo do Ah, Putin. Eu gosto do Putin, não gosto da União Europeia. Putin sim, União Europeia não. Né? Tá lembrando daquele papo todo? lógico, lógico. O Orbán, Daniel, assinou um decreto hoje permitindo que a OTAN envie tropas para a Hungria. Né? Aparentemente, né, o globalismo pode ser maravilhoso também. Basicamente, o Jorge Soros, os marxistas, os globalistas, os verdes, todos resolveram seduzir o Viktor Orbán, que acabou de pedir para que, né, permitir que a OTAN envie tropas para o território da Hungria, exatamente para tentar defender a Hungria de uma eventual ação russa. Outra coisa importante, né, o Tribunal de Haia começou a ouvir testemunhas sobre os crimes de guerra, né, da Rússia. Não demorou nada, né, o negócio foi rápido, rapidamente já foi lá e começou a ouvir testemunhas. Outra informação, e aí com relação à circulação de informações mesmo dentro da Rússia, aquela rede de hackers Anonymous invadiu as redes de televisão russa, todas elas, tá? E colocou imagens da guerra. Né? Lembrando que na Rússia você não pode falar nem guerra nem invasão, você tem que falar em operação militar especial, né? E basicamente as informações sobre a guerra não estão chegando até os russos, porque a TV não passa e a internet tem uma série de bloqueios. Então a Anonymous invadiu todos os canais de televisão e colocou lá imagens da guerra. E mais uma informação que pode ser um negócio grande, tá, Daniel? A Rússia passou uma orientação para todos os sites ligados ao governo russo para que passassem a usar exclusivamente servidores russos. Lembra, Daniel? Isso aqui, aí o cara tem que ser muito ouvinte do Petit Jornal há muito tempo para lembrar disso. Mas alguns anos atrás, a gente cogitava uma possibilidade que vinha sendo ventilada e tal, que era de repente, o Putin desligar a Rússia da internet global. Você lembra disso? Verdade, claro, Daquela lembro sim. ideia. De repente, a gente cria aqui um ecossistema de internet somente para a Rússia, e aí consegue ter um controle maior sobre as informações que vêm de fora, pananã.
há uma cogitação de que esse negócio de repente, tudo que os sites russos transmitem para fora, então, site de embaixada, site de petroleira, qualquer coisa ligada ao governo, agora tem que usar servidores russos. O que significa que a Rússia poderia estar preparando o momento para um shutdown da ligação da Rússia com a internet global. Tá? A ver, se isso acontecesse, seria um negócio realmente inédito e muito grande na circulação de informações da Rússia. Então é algo a se verificar ao longo dos próximos dias. Tanguy, vamos agora para o quadro preferido desse plantão Petit, o quadro Perseguindo Oligarcas Russos. Solta a vinheta. Tanguy, nos últimos dias nós temos falado nesse quadro particularmente sobre uma pessoa, Boris Johnson. Falamos sobre o Boris Johnson intercedendo para que um oligarca russo se tornasse barão. Falamos sobre a hesitação dos britânicos em sancionar os oligarcas russos, o Reino Unido que não sancionou sequer o Abramovich, o dono do Chelsea, toda uma preocupação ali dos britânicos de também não fustigar muito os oligarcas russos, uma lista muito diminuta de empresas russas e de pessoas físicas russas sendo sancionadas. Pois é, Boris Johnson sentiu a pressão do Petit Jornal e anunciou o seguinte, olha, vamos ter uma nova legislação para permitir que o governo acelere suas sanções a empresas e oligarcas russos. Entre as mudanças que o nosso amigo Boris Johnson está propondo, está a criação de um poder, um poder legal, para sancionar pessoas ou empresas já sancionadas por aliados como União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, agora o Boris Johnson está dizendo para a gente, olha, eu gostaria muito de já ter sancionado, tanto quanto o Canadá, os Estados Unidos e a União Europeia, mas me falta o arcabouço legal. Então, eu vou aqui propor um projeto, a gente vai discutir esse projeto no parlamento, e calma, gente, a gente vai chegar, a gente vai sancionar os oligarcas russos. A gente está indo. No volume, a gente está indo, no volume que Suíça, União Europeia e Estados Unidos têm sancionado, tá? Não vai ser só essa meia dúzia que a gente sanciona, não. Vai ter mais gente, calma, a gente está indo. Achei isso maravilhoso, Tanguy. Boris Johnson está sentindo a pressão, está sentindo o calor, porque o pessoal já notou que o Reino Unido está numa outra rotação no que diz respeito a essas sanções. Não, e também parece aquele negócio meio de escola, né? Pô, não fiz o trabalho, empresta teu aí. Porra, não tem, mas cara, você não fez? Eu não fiz. Pô, mas você empresta o seu, aí eu copio aqui, já faço igual, sabe? O seu deve estar certo. Então, me dá a lista aí do que vocês fizeram aí. Eu vou fazer aqui, vou botar aqui também, vou. Agora, eu fico imaginando, Daniel, porque o Boris Johnson, ele é daquela elite londrina, né? Eu fico imaginando a quantidade de vizinho russo que ele deve ter. Né? Ele deve ser cercado de vizinhos russos, né? De bilionários russos ali, naquela vizinhança londrina ali, que deve ser, de fato, uma loucura, né? Ele deve realmente ter um contato bastante próximo com essa galera. Tem mais pautas, Daniel? Foi só isso hoje? Não, Tanguy. Fica aqui apenas o nosso agradecimento, o nosso enorme agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Se você ainda não é apoiador do Petit, fica o convite para se tornar um apoiador. Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos e alternativas para você se tornar nosso apoiador. Seja você residente no Brasil, no exterior, você pode ser apoiador recorrente, apoiador eventual, não faltam alternativas e possibilidades por lá. E convidamos também, né, para que você conheça o nosso outro projeto paralelo ao nosso podcast, que é o Xodó, né, Daniel? O podcast é o Xodó, né? Mas a gente tem um outro projeto que é o Petit Cursos, que é onde a gente tenta desenvolver com um pouco mais de espaço, com um pouco mais de tempo, determinados temas que têm uma relação muito grande, né, que tem uma relação muito próxima com temas de atualidades. Aliás, tem alguns aí que a gente vai na mosca, né, Daniel? A gente deu 2 aulas, né, sobre Rússia e Ucrânia, por exemplo, né? Uma aula extra, né, que, aliás, faz pouco tempo, está super atualizada, com a história toda e tal. Se você se tornar aluno do Petit Jornal, né, do Petit Cursos, você passa a ter acesso a essa aula. Tem um curso, por exemplo, sobre a Rússia, né?
antes de a gente imaginar tudo isso que ia acontecer, tá? Foi um Quem curso tem gravado. medo de Vladimir Putin é o nome do Quem tem curso. medo de Vladimir Putin, né? Você vê como é que o nome ele é até meio ressignificado, né? É um curso sobre a Alemanha, tem curso sobre Turquia, tem curso sobre Estados Unidos, tem curso sobre China, sobre Índia, sobre imunização, né? Sobre vacina, enfim, tem curso sobre A geopolítica da imunização, a gente falou a bastante geopolítica sobre da isso. imaginação, é verdade. A geopolítica, por exemplo, da tecnologia, como é que a tecnologia mexe com a geopolítica. Enfim, são todos Balcãs. Pô, tem um curso sobre Balcãs que a gente deu, assim, um curso que bota a mão naquele caldeirão que são os Balcãs. Então, são todos temas que, ao se tornar aluno do Petit Jornal, lembrando, gente, é streaming. Você entra no Petit Cursos, se torna aluno, você tem acesso a absolutamente todas as aulas que já foram dadas, sem limite, pode maratonar, pode ver 2 vezes, pode botar na televisão para assistir, pode fazer o que você bem entender, né? Assiste quantas vezes quiser e vai ser muito bem-vindo. E dá uma olhada lá, porque o preço é mamata, tá, gente? Mais mamata que isso, só bilionário em Londres, tá? Tirando isso, é mamata, tá? Então entra lá, petcursos.com.br. E deixar aqui também o nosso abraço para o pessoal da Aurelo. Ouçam o Petit Jornal pela Aurelo, é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Então, se quiser ajudar o Petit Jornal também, né, a se manter, ouçam o Petit Jornal pela Aurelo. A gente é remunerado para cada play que você dá, né, para cada reprodução que você faz lá na Aurelo. Tem aplicativo, tem na versão web. Então, outra maneira de ajudar o Petit Jornal também. Maravilha. É isso, Daniel? Beleza. É isso. Amanhã está de volta aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Pô, rapaz, beleza, né? Dia tranquilo, dia calmo. Um dia lightzinho, né, cara? Lightzinho. Dia calmo. Sem grandes novidades. O pessoal quer né? que eu coloque aqui na caixinha de som para soltar a vinheta, para eles ouvirem na live. Cara, O pessoal vou tá pensar chateado, nisso. cara. Toda vez tem reclamação, né? Sobre isso. Que não bota a vinheta aqui na live. Depois a gente coloca na edição. Mas na live eu ainda não pensei numa alternativa tecnológica para viabilizar isso. Pessoal, é importante saber que nós somos ases da tecnologia, né, Daniel? Eu e você. Bastante. Entendemos não tudo. É um negócio assim, é de louco. Assim, a tecnologia aqui pulsa, né? Então é importante a gente pensar aí quais são as saídas tecnológicas que a gente pode arrumar. Se alguém tiver uma ideia, pode sugerir que ouviremos com muito carinho. Beleza. Daniel, eu continuo sem entender o que está acontecendo com os selos. Tem selo que aparece, tem selo que some. Eu não estou entendendo nada, cara. mas eu queria deixar aqui o agradecimento para quem comprou selo. Eu não consigo nem saber quem foi que comprou selo, tá, gente? Só para você ter uma noção, o negócio foi caótico aqui. Antes o Daniel conseguia puxar live com selo e eu também. Aí depois o Daniel parou de conseguir. Aí só eu conseguia. Aí aparecia para todo mundo. Aí depois começou a aparecer só para quem tinha Android, mas não iOS. Aí hoje eu não consegui botar selo para rodar lá. Mas quando entrou, tá aparecendo selo para algumas pessoas e não para outras. O selo tá no automático já, esse. Tá no automático. Ele já entendeu o caminho dele e tá no automático. O pessoal tá falando aí, façam Pix. Façam Pix. Tem Pix? É isso. Vou botar aqui o e-mail do Pix. Quem quiser botar, ó, Pix. O pessoal até botou aí, aqui, ó. o pessoal achou lá no site. petijornal.pj@gmail.com. Tá? Esse aqui é o Pix do Petit Jornal. Façam Pix, alimentem as crianças, tá? Lembrando, gente, é uma maneira de financiar o Petit Jornal, de manter. A gente não tem patrocínio, a gente não tem conglomerado, a gente não tem nada disso. Tá? Nem produtor a gente tem, tá aqui. Nem produtor. Editor, não, é editor. Vamos mandar para editor. A internet do Daniel caiu hoje, parou aí. Vai ter que voltar lá e editar. Quem é que vai ter que fazer isso? A gente. Eu que vou fazer. Daniel que vai fazer, Daniel que bota a vinheta lá. Sei lá como é que ele faz isso, tá, gente? Eu não sei nem como é que o Daniel bota essa vinheta lá. Eu sei que aparece lá e fica legal. Rapaz, mas é um trabalho árduo. O pessoal acha que é moleza. Porque o que acontece? Eu não entendo nada de tecnologia. O Tanguy entende tanto quanto eu. Também não entende muito. Então, a gente fica aqui tentativa e erro, né, Tanguy? Tentativa e erro. E ficou bom. E ficou ruim. O Daniel deve fazer igual a mim, cara. Qualquer coisa que eu faça, eu salvo. Porque se ficar uma merda... Lógico. Aí lógico. Ficou ruim. Não ficou legal. Aí eu posso sempre voltar isso lá... Isso já me salvou várias vezes. Muitas vezes. Cadê aquele arquivo que era o original, que estava 2 versões anteriores? Isso é fundamental, cara. Fundamental. Exatamente. Então, salvo várias vezes.
episódio Várias salvo, versões. várias versões, isso aí. Então é assim que a gente faz, gente. É na base da força bruta que a gente edita esse podcast aqui. E para tirar o barulho quando bate no microfone. Que tu bate no microfone, eu bato também. Quando bate no microfone e o outro é que está falando, é mais tranquilo, que é só silenciar. Silenciar. Mas quando a pessoa que está falando bate no microfone, é inferno. É inferno. Tá aqui. É isso aí. Não tem como tirar, cara. É muito difícil. É muito difícil. A gente sofre muito aqui nesse Petit Jornal. Muito trabalho, muito né, rapaz? Não, porque isso aqui não é brincadeira, não, gente. De gravar o podcast aqui é a parte mais legal. A gente está aqui conversando, tá batendo papo, tá falando e tal. A gente é professor, tá? Então falar, a gente fala mesmo, não quer saber. Agora, na hora que acaba, aí começa a bater o soninho já, ó. Começa a bater o soninho, cansaço do dia, o calor. Aí tem que começar a editar. Aí é brabo. Aí é realmente brabo. Enfim, ô Tengue, faz o seguinte, eu vou editar essa bagaça aí. Aí você bota no YouTube e posta no Twitter também, tá bom? Tá bom, chefe? Tá bom. Ó, e escreve aquele textinho bonitinho também que você escreve. Vou escrever. Talvanes Melo, é isso? Tá dizendo que só o meu nome do meio é normal, que é Cunha. Você sabe o que isso quer dizer, né, Daniel? Isso quer dizer que a pessoa fez o Pix. Que eu não boto Cunha em lugar nenhum. Agora na conta bancária aparece lá. Então a pessoa fez o Pix. Muito obrigado, Talvanes Melo, por ter feito o Pix. Né, que só pode ter. Estou pensando aqui, porra, eu não uso esse Cunha pra porra nenhuma. Então, onde que essa pessoa viu? Rapaz, a única vez que eu usei esse Cunha foi quando eu descobri que os Cunha estavam na Batalha de Aljuba Rota ao lado dos Souza. Isso foi um choque pra mim. Tu lembra que eu te mandei essa mensagem lá? Fiquei em choque. Fiquei em choque. Eu jurava que os nossos antepassados tinham, porra, tinham brigado, e tal. E aí, quando eu vejo, os Cunha estavam lá na Batalha de Aljuba Rota, não entendi nada. Entendi nada, fiquei meio decepcionado, mas tudo bem, é a vida. É isso. Beleza, Daniel. Forte abraço. Valeu. Até amanhã. Tchau.